Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados, né? Que a paz, o amor, a bondade do nosso Mestre Jesus possamos cada um de nós que estamos aqui senti-lo na noite de hoje. Obrigada aí pelo convite, né? Que a casa aqui nos fez, que a gente possa estar com os nossos corações abertos para escutar realmente o Evangelho de Jesus, não só os nossos corpos, né? Muitas vezes a gente está aqui, mas a nossa mente está em outro lugar, a gente não consegue ficar aqui, né? A gente fica pensando nas preocupações, nas tribulações do nosso dia a dia, preocupado no trabalho, é que a gente possa estar aqui, meus irmãos, de corpo e alma, aproveitando esse bálsamo, esse lugar, essa casa maravilhosa, né? Com meu passe, meu Deus, casa, que energia abençoada, quanto amor tem nessa casa. Parabéns a cada um de vocês, né, que estão trazendo realmente Deus para esse lugar, porque às vezes a gente está no lugar, mas a gente não está com o nosso coração, com a nossa alma trabalhando. Às vezes a gente só visita a casa de Deus, mas a gente não está integrado com Deus. E a gente, eu enquanto estava ali, claro, em outro momento que a gente abençoou aqui, a gente sentiu uma ligação muito grande. A mentora, né? É a mentora da casa, né? Eu confesso a vocês que desde o momento já, e quando eu tomei o passo, a gente não tem que parar de chorar. Parabéns ao trabalho de vocês, continuem nessa tarefa que eles trabalham. É um trabalho de família realmente que a gente faz. Deus não espera grande obra de nós, é porque nós não somos aqueles espíritos missionários. Nós somos ainda espíritos ainda das nossas imperfeições, das nossas limitações, e Ele conta mesmo um pouco de cada um de nós. E quanto sofrimento que vem aqui, quanta gente vem aqui precisando de um abraço, um olhar, apenas às vezes um olhar. No nosso mundo, né, como agora nós estamos na transição planetária, a gente sente assim, a dor, né, a dificuldade maior, o vazio existencial muito grande em nossas vidas. Então, há uma necessidade maior de pessoas trabalhando para Jesus. A gente às vezes pensa, mas Jesus está aqui, claro que Jesus está aqui, Jesus continua conosco, mas ele precisa de mãos para trabalhar pelas pessoas através da vida dele. Ele aqui, ele já veio, já ensinou o caminho, agora cabe a cada um de nós pegarmos esse caminho e fazermos esse trabalho que ele espera de cada um de nós. Meus irmãos, é um trabalho muito lindo que tem nessa casa. Ela falou pouco do que vocês fazem aqui, né, que a gente não tem quase muito contato, a gente chega já, né, muito rápido, mas o trabalho de cobertor que a gente está pedindo, porque o inverno vai chegar e vai ser muito rigoroso, porque nós tivemos muito calor. Agora eu vou começar a trazer, porque agora está esfriando. Mas, gente, é um pouquinho, todos nós aqui podemos trabalhar, podemos ajudar, podemos fazer diferença nesse mundo. Mesmo não atuando na casa espírita, não trabalhando dentro da casa espírita, frequentando apenas a casa espírita, a gente pode ajudar, a gente pode fazer diferença. Muitas pessoas que estão passando frio, estão passando fome, a prece dela aqui, evolução na prece. Calma, né? É igual o nosso palestrante na nossa casa ontem, ele fala bem alto, é todo espavitado. Aí a pessoa que fez a prece também é bem tranquila, foi tu, né? Ele disse, um dia eu quero ser. Eu também. Eu admiro tanto gente calma, né? Tranquila. Eu ainda não estou nesse patamar, né? Um dia a gente chega lá, cada um, né, no seu tempo. Gente, então vamos lá para a gente. Sei que a casa tem trabalho também depois, né? Tem passe, tem outro trabalho, então não vamos aqui no seu lugar. Mas que realmente a gente possa aproveitar. Porque tem o passe lá, que é muito importante, gente. Tem todo o passe, todas as energias que a gente recebe da espiritualidade. Mas aqui, quando nós estamos aqui tem um grande trabalho espiritual. A gente que vai aprendendo a doutrina espírita, vai estudando a doutrina espírita, vai tendo esse conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A gente já não tem mais aquela fé cega, aquela fé raciocinada. Enquanto nós estamos aqui, a gente já está recebendo o passo também. Muitas doenças, muitas enfermidades já estão sendo retiradas aqui. Claro que depende da nossa fé, do nosso merecimento, né? Mas muitos milagres, que a gente pode chamar assim, já estão sendo operados aqui, nesse momento aqui, enquanto cristãos. Por isso nós temos que estar receptivos. Em cada palavra, em cada momento, aqui está presente aqui, de corpo e alma. Porque muita espiritualidade, ela está aqui atrás de nós, já está aplicando o passo, já está nos intuindo, porque muitos de nós chegamos aqui perturbadinhos, pensamentos muito negativos, até pensamentos suicidas,
E aí, enquanto nós estamos aqui, já está sendo trabalho feito na nossa mente, porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Então, está havendo uma asepsia mental. Então, é muito importante que a gente não feche um guarda-chuva, abra um guarda-chuva, não é só lá na rua, não, para não pegar chuva, mas é que abra essa espiritualidade, para que eles possam realmente tocar a nossa alma, tocar o nosso perispírito, gente, que às vezes a maioria das nossas enfermidades começa lá no perispírito. Então, aqui, cirurgias são feitas assim, na casa espírita. É que a gente ainda é muito igual Tomé, né? É ver para crer. Bendito é aquele que não precisa ver, né? Então, que a gente esteja aqui realmente, essa conexão com essa espiritualidade, os benfeitores dessa casa, os trabalhadores espirituais, que são muitos, né? Se a gente pudesse ver com os olhos da alma, a gente seria fácil. Né? Tem muitos espíritos, muitos trabalhadores aqui na casa espírita. Para cada um encarnado trabalhador na casa, são 7, 8, mais equipe espiritual por detrás de cada tarefeiro. Então, imagine a equipe espiritual que por detrás aqui. Fora os desencarnados que acompanharam e era para com a gente, né? Então, está tendo um trabalho muito, muito bonito nessa casa. Continue com essa tarefa, gente. Não parem, pelo amor de Deus. O mundo precisa. As pessoas estão precisando. Tá? Então, vamos lá, gente. A mensagem que a gente trouxe hoje é intitulada Jesus no Lar. Quem gostaria de ter Jesus na sua casa hoje? Pode levantar a mão, vamos interagir, gente. Para ninguém dormir. Porque com essa chuva aí, a vontade da gente. Olha, cuidado que o inverno está chegando. Na época de inverno, a maioria não vem para casa do espírito. Que aí para o sofá. Muito cuidado, né? Realmente, no inverno, os caras ficam vazios, porque o sofá no chão, né? Então, quem quer ter Jesus na sua casa? Levanta a mão. Quem acha? Também acha, né? Quem acha possível isso hoje? Bota a mão. Receber Jesus pessoalmente, diretamente, acreditarmos nisso. Porque nós colocamos Jesus tanto nas alturas. Aliás, uma das primeiras lições do catecismo é que Jesus está onde? Lá no céu, sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, esse Jesus que entrou na nossa formação teológica não é um Jesus que nos possibilita que ele caminhe conosco. Apesar de ele ser o espírito mais evoluído da face da Terra, apesar de ele ser o guia e modelo da humanidade, nada obstante tudo isso, é um Jesus que quer ter uma relação pessoal conosco, que quer ter uma relação pessoal com as nossas famílias. Certa feita ele falou aos seus discípulos, está falando isso hoje para nós. Eu não chamo vocês de empregados, eu chamo vocês de amigos. Está lá no Evangelho de João. Jesus, amigo. Então vejamos qual é a transformação da terra na construção da terra. Jesus, amigo. E cada dia ele quer fazer novos amigos. Não amigos de Facebook, amigos de Instagram, como as pessoas estão no Instagram. Não, amigos reais. E aqui nós nos lembramos, meus irmãos, na obra de Jesus no Lar. Psicografia, até queria ter trazido o livro, mas não consegui achar. Na obra de Jesus no Lar. Alguém já leu essa obra, Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Jesus falando com Simão Pedro. Pedro, a paz do mundo começa dentro do lar. Se nós não conseguimos conviver bem entre 4 paredes, como esperar a paz das nações? Então é lembrando que estamos dentro do lar, nesse microcosmo, nesse laboratório que Deus criou para a gente exercitar, para aprender a conviver com a família humana. E como é que a gente aprende a conviver com a família humana? Na sua adversidade. Então ele nos põe no lar, nesse microcosmo, para que a gente aprenda a conviver com pessoas diferentes de nós. Pessoas que têm outros gostos, pessoas que têm outras tendências, que têm outras visões de vida, que têm outras religiões de vida. Então estamos nesse laboratório dentro do lar. Mas é um treinamento que nós não estamos sozinhos. Jesus não está distante, ele não está ausente. E aqui nós nos lembramos também de Chico Xavier, que nos diz algo surpreendente. Aqui algumas coisas a gente tirou na obra de Jesus no Lar, quem puder ler, e também na Boa Nova. Alguém já leu o livro Boa Nova?
também de Chico Xavier. Quem puder ler essa obra também fantástica, tá? Prometo que na próxima, se é que eu for convidado de novo, eu trago aqui para todos vocês conhecerem essa obra, todas as obras de Chico Xavier, né, gente? Todas. Uma das obras fascinantes, lindas, best-seller, é Há 2000 Anos. É de chorar, gente. Quem puder comprar esse livro, tá? Vale a pena. Ou se a casa também, de repente, tem aqui. Eu, geralmente não tem. É mais caro esses livros. Bem grosso também. Mas é de chorar. É o próprio Cristo ali falando, né? E também tenho Há 2000 Anos, tem 50 anos depois. São obras fascinantes de Chico Xavier. E aí Chico Xavier diz assim, meus irmãos: Jesus Cristo não nos abandona. Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome. Então imaginemos Jesus adentrando aqui agora. Ele sabe o nome de cada um de nós. Arriscaria dizer que até os nossos apelidos. Porque lembrar do nome é um sinal de intimidade. Nós estamos hoje precisando de intimidade. Nenhum grupo espírita floresce se não tiver intimidade. E nenhum centro espírita floresce se não for um lar. E nenhum lar floresce se não tiver intimidade, cumplicidade e aconchego. E diz Chico Xavier ainda: Jesus sabe quem somos, quais são os nossos propósitos. Sabemos disso das pessoas que convivem conosco em nosso lar? Será que a gente conhece a nossa família? Agora teve Dia das Mães, né? Que lindo, né? Dia das Mães, todo mundo reunido. É o momento mais lindo que tem. É o Natal e o Dia das Mães. Não estou tirando os pais. Mas é... O Dia das Mães é fabuloso. É lindo, né? Olha, não é a época que mais vê também, né? Porque realmente é uma data especial, como as mães são especiais, né? Eu sou mãe também. Dia do pai também é especial também, né? Tem pai que às vezes é mais do que uma mãe, gente. Não vamos menosprezar o lado masculino, né? Tem vezes que até hoje em dia os pais são muito participativos, graças a Deus. Na época tinha essa separação, essa é coisa de mulher, essa é coisa de homem, né? Hoje, graças a Deus, não. Hoje está mudando, né? Até porque hoje, graças a Deus, a mulher está diferente, a mulher está trabalhando fora, antigamente a mulher não trabalhava. Então hoje tem que ter realmente essa união, né? Essa partilha desse caso, faz isso, faz aquilo, até para poder dar certo, né? Então, Chico Xavier diz, sabe quem somos, quais são os propósitos, sabemos disso, das pessoas que convivem em nosso lar? Será que a gente conhece? Será que a gente se olha? Quem são? Quais são os seus propósitos? Os seus objetivos? Isso é muito importante, principalmente os pais estarem atentos hoje, nos tempos de hoje, aos seus filhos, né? Adolescentes. Será que a gente está olhando com quem que eles estão indo, o que eles estão fazendo, que lugares que eles estão frequentando? Hoje está muito diferente da nossa época. A nossa época não tinha essa rede social, internet aí, né? Tanta coisa. Está bem diferente, né, gente? Está bem mais perigoso. Então, gente, os pais têm que estar mais antenados. E aí Chico realmente pergunta quem são, quais são os seus propósitos, seus objetivos, as suas tendências, qual a natureza, o anseio de cada um. E Chico Xavier diz que não consegue imaginar Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Agora mesmo, seu espírito nos observa na expectativa que a nossa fé não passe de meras palavras. Então, Jesus está conosco. Ele está em nosso lar. Ele nos observa em nosso lar. Ele atua em nosso lar. É muito importante, meus irmãos, a gente ter esse pensamento forte na nossa vida. Que Jesus está em nossa casa. Aqui alguém faz o evangelho no lar? É a maior bênção do mundo é fazer o evangelho no lar, gente. É convidar Jesus para entrar na nossa casa. Isso é muito importante. Depois a casa até que ele não faz, né? A casa, os voluntários podem até ajudar. Isso é muito importante, gente. A gente faz a nossa casa, eu e meu marido, antes talvez eu estudo, agora já foram casando, né? Mas mais de 20 anos a gente faz o evangelho lá. Muitas tempestades vieram, claro, mas não derrubou a nossa casa. A gente não caiu, não ficou caído. Jesus está no leme, no barco da nossa casa, da nossa vida. Há duas passagens interessantes do Evangelho em que Jesus quer ter um contato mais íntimo. Um deles é Zaqueu.
Vocês lembram de Zaqueu, aquele cobrador de impostos? Ele não estava se sentindo muito bem, ele estava roubando o povo. Ele estava cobrando mais impostos que deveria cobrar. Então, onde ele passava, o povo dizia, lá vai o ladrão. Ele está metendo a mão no povo do povo. Ele é um ladrão. Quando ele chegava, o povo dizia, chegou o ladrão. Então, Zaqueu era um homem rico, mas ele não tinha amigos. Ele poderia fazer o maior banquete, ele não tinha ninguém para convidar. Então, esse homem com esse conflito interno, se ele fosse hoje examinado pelo médico da atualidade, certamente ele seria diagnosticado com depressão. Vocês sabiam que provavelmente Zaqueu ele tinha depressão? Então, ele vai ao encontro de Jesus. E para certificar que Jesus o visse, ele sobe numa árvore. Porque, como narra o Evangelho, Zaqueu era baixinho, né? Bem baixinho. Não consigo imaginar a altura daquele homem, mas era bem baixinho. E ele usava as correntes, porque era muito rico. E quando Jesus passa e se depara com aquela cena bizarra, Jesus para. E a multidão atrás de Jesus começa a falar, Jesus não para não, esse homem é ladrão, ladrão do povo, vamos embora. Jesus vai pegar mal para o senhor, não fala com esse homem, ele é ladrão, ele é rico, mas ele é ladrão. E o que Jesus fala? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Gente, foi um escândalo. O Evangelho diz que Zaqueu desceu, mas eu tenho para mim que ele caiu esborrachado no chão, de tamanho emoção. Porque ele só apenas queria ver Jesus. Vamos imaginar nós, Jesus passando, a gente só quer ver ele, porque às vezes a gente se acha isso, se acha aquilo, e Zaqueu se achava de tudo quanto é coisa ruim, porque ninguém falava com ele, ele se achava aquela última bolacha do pacote, como se diz. E Jesus faz muito mais do que isso. E ainda chama o nome dele. Olha a intimidade, que Jesus nos conhece pelo nome. E quando ele cai esborrachado no chão, sai correndo para esperar a chegada do Cristo, ele para no meio do caminho. Mas ele chamou meu nome. Como é que ele sabe o meu nome? Eu não falei meu nome para ele. Gente, olha a alegria. Olha a alegria que ele deve ter sentido naquele momento. E aí ele vai correndo esperar a chegada do Cristo. E mais tarde Jesus chega com seus amigos que o tempo todo também ficava falando. Jesus não entra nessa casa, vai pegar mal para o senhor, vamos embora, esse homem é ladrão, ladrão do povo, vamos embora, ele é rico, mas ele rouba, ele é ladrão. Olha o julgamento, olha o preconceito. Ele sempre acha que os outros, vamos embora. E Jesus não estava nem um pouco preocupado com o julgamento moral. Jesus queria salvar o seu amigo Zaqueu. E o que Jesus faz? Entra na casa de Zaqueu. Por isso aquela música que nós conhecemos. Entra na minha casa. Vamos cantar, gente. Minha voz é ruim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. A gente tem vergonha de cantar, né? Mas quem canta os males espanta. É bom cantar. É isso que Jesus quer fazer, meus irmãos. Ele está louco para entrar na nossa casa, mexer com as nossas estruturas. Então, narra o Evangelho que foi tanto amor de Jesus que Zaqueu resolveu mudar de vida. Ele diz a Jesus, a partir de hoje eu quero renascer. A metade dos meus bens eu vou doar aos pobres. E a quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz a ele, hoje a salvação entrou nesta casa. Meus irmãos, Jesus está dizendo para nós, desce da árvore da indecisão, do egoísmo, do orgulho, e vamos para casa. Eu quero estar contigo. Meus irmãos, nós precisamos descer da árvore. São mais de 2000 anos de evangelho. 160, 170 anos de espiritismo. E nós estamos ainda sentados na árvore da indecisão. E veja que ele desceu, ele subiu na árvore, desceu. Será que nós já descemos da árvore, da dúvida, da insegurança, da culpa?
e de tudo aquilo que nos acompanha, isso aqui são tudo ensinamentos. Tudo no Evangelho de Jesus, até hoje, nos serve de ensinamento, não foi só para aquela época. Toda a passagem do Cristo serve para a gente de orientação, de norte para a nossa vida. Essa passagem dele em cima da árvore, com certeza, claro, que era baixinho, como narra o Evangelho, ele queria que eram 4.000 pessoas. Quem acompanhava o Cristo naquela época não era pouca gente. Éramos todos nós lá naquela época, nós estávamos lá também. Muitos de nós viramos a cara. No Sermão da Montanha nós estávamos lá. Quem fala isso é Maíse Braga. Alguém já ouviu falar da Maíse Braga? Uma grande irmã de ideal espírita. Ela tem uma palestra que ela fala sobre isso, que a maioria de nós estávamos no Sermão da Montanha. E a gente não quis saber de Jesus naquela época. Uma dor. É que nós não estava ainda assim pronto, né? A gente ainda no espírito mais endurecido. Naquela época, Jesus, nem todos seguiram ele. A maioria não seguiram Jesus. Não estavam preparados, não estavam prontos para o Evangelho. E aí, como é que Jesus, vocês acham que Jesus enxergou Zaqueu? Como é que ele viu Zaqueu? O que vocês acham? Quando Jesus viu Zaqueu, o que ele viu em Zaqueu? O que vocês acham? Pode falar. A dor. Será que ele julgou Zaqueu? Será que ele disse que Zaqueu era um perdido? Era um corrupto? Como o povo enxergava? Era um ladrão? E seu olhar humano, e seu olhar limitado, o olhar que julga. Quando Jesus viu Zaqueu, ele não centralizou na sua visão o que Zaqueu era, mas o que poderia se tornar. Ele era um anjo. Para Jesus, ele viu um anjo naquele momento. Da mesma forma, meus irmãos, quando Jesus se encontra pela primeira vez com Amélia, narra o Evangelho, a Maria de Magdala. Alguém já ouviu falar? Eu não sei, eu acho que a última vez que eu estive aqui, eu não contei a história de Maria de Magdala, né? Não foi. Faz tempo eu não lembro. Quem narra esse encontro é o espírito Amélia Rodrigues, também está lá no Boa Nova. Ali tem várias histórias no livro também de Chico Xavier. É o espírito Amélia Rodrigues. O espírito Amélia Rodrigues é uma dos espíritos que Divaldo Pereira Franco também escreve. Amélia Rodrigues, tem várias obras de Amélia Rodrigues também. Dá para chorar um monte também, porque são histórias de Jesus ali narradas também. Então, quando Jesus se encontra com Maria de Magdala, quem narra esse encontro é o espírito Amélia Rodrigues, na casa de Simão Pedro, quando ela entra, Maria de Magdala, Jesus já guardava. Ela entra ali temorizada. Quem não conhece a história de Maria de Magdala, era uma prostituta de luxo. E ela entrou na casa de Simão Pedro, cheia de vergonha, de medo, de culpa. E assim que ela entra, Jesus pronuncia o nome dela. Maria. Maria. Gente, ali na obra, Jesus estava de costa. O Pedro já fez cara feia, porque o Pedro era todo rabugento. O Pedro era igual a nós. Quem conhece a história dos apóstolos, o Pedro é mais parecido com nós, né? Rabugento, impetuoso, né? Meio grosseiro. E quando ela entra, porque a mulher naquela época não tinha valor nenhum, né? E ela era uma prostituta, muito menos ainda. E ela entra na casa dele. E Jesus de costa, ele pronuncia o nome dela, ele nem viu ela. Ele já pronuncia o nome dela. Mas, Senhor, tu me conhece? Sim, Maria. Eu conheço todos os meus amigos. Mas, Senhor, tu sabe quem eu sou? Ela diz. Como quem ela quisesse dizer para Jesus, Jesus, eu sou a mulher da vida. Eu sou uma pecadora, eu sou uma perdida. E Jesus, meus irmãos, ele dá uma resposta, uma das respostas mais terapêuticas do Evangelho para Maria de Magdala. E vamos colocar como se ele estivesse falando com cada um de nós hoje. Maria, não me importa quem tu és, mas quem tu podes vir a ser. Maria, não me importa quem tu és, mas quem tu podes vir a ser. Enquanto nós espíritas, muitas vezes, ficamos atrelados, meus irmãos, às nossas culpas, aos nossos passados, às nossas vidas passadas. O Espiritismo é um projeto de vida para agora e para o futuro. Compreender o passado, sim, mas não ficar preso nele. Olha o olhar de Jesus.
Como é que nós estamos olhando aquele parente na nossa casa, por exemplo, aquele filho que está nas drogas? Ah, isso aqui é um caso perdido, isso aí não tem mais jeito. Às vezes a gente tem que olhar até com outras pessoas. Isso aí não tem mais jeito, é um caso perdido. Não. Esse não é o olhar de Jesus. Jesus está, nesse momento, olhando aquele assassino mais cruel na prisão. E ele está dizendo, esse é meu filho e vai me dar muito orgulho. Afinal de contas, o que são os santos, senão pecadores que não desistiram? Meus irmãos, os santos também percorreram o mesmo caminho que nós estamos percorrendo. Quem acredita nos santos, né? Eu acredito em São Francisco de Assis, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier. Ou vocês acham que eles se tornaram santos da noite para o dia? Não, não é assim. A gente não nasce perfeito. Cristo veio, a único, né? O Espírito perfeito que esteve aqui entre nós, né? Está aqui ainda entre nós, único. Mas o resto, todo mundo, até o Cristo, tem gente que diz que Deus é meu filho, né? Mas o Cristo diz que a evolução dele foi muito rápida, foi diferente da nossa. Como fosse assim a linha reta. Nós ainda pegamos vários caminhos tortuosos, vários, né? A gente está igual o filho pródigo, né? Quem conhece a história do filho pródigo, experimenta de tudo, quanto é prazer, todas as portas largas, quanto é distração, até que a gente cai em si do que realmente é que a gente veio fazer aqui na Terra, como espíritos imortais que somos. Não viemos só para construir coisas materiais, mas sim o nosso espírito, melhorar o nosso espírito. O que diz na questão 132 do Livro dos Espíritos? Qual é a finalidade da nossa encarnação, meus irmãos? Alguém sabe qual é a nossa finalidade da nossa reencarnação? Por que a gente encarna? Para falar, não precisa ter medo. Evolução. Não é para felicidade. Depois que nós evoluímos, sim, nós vamos ser felizes. É uma consequência. É que a gente logo quer ser feliz, mas também não tem como ser feliz. A prece dela, ela falou aqui, né? Gente, vamos... Tem tanta tristeza no mundo. Até parente nosso, filho nosso, irmão nosso, parente nosso está com câncer, está com a doença, está com isso. Como é que a gente vai ser feliz? É muito egoísmo nosso, né, gente? Não tem como. Algum parente próximo, ou saber que nesse momento está chovendo, vai dar frio, tem gente dormindo na rua, às vezes a gente está quentinho da cama. Não sei, eu me incomodo. Se a gente não se incomoda, a gente é mais doente ainda. Não tem como ser feliz ainda no nosso mundo que a gente vive de provas e expiações com tanta dor. Não tem como, né? Meus irmãos, para a gente finalizar, tá de relógio? É que senão a gente vai falando, não quero prolongar, né? Senão a gente acaba cansando de ouvir o expositor, né? O cara não vai parar de falar. Mas para a gente rir um pouquinho, que é bem parecido com a nossa família, porque as famílias praticamente são todas parecidas, não é verdade? Às vezes a gente acha que a família do outro, eu acho que lá é melhor, porque quem está de fora acha que... Quer ver agora com a rede social, né? Com as redes sociais aí, a gente acha que tudo é mil maravilhas do outro lado. Parece que todo mundo, né, é feliz, todo mundo tem problema, mas se for lá viver junto, vai ver que todo mundo tem problema. Todo mundo tem alguma dificuldade. Afinal de contas, nós estamos nesse mundo, né? Nesse mundo tereis aflições. Todo mundo tem aflição. Se não é problema de saúde, é doença, é problema de relacionamento, é problema financeiro, né? Ou é problema mesmo de depressão, ansiedade, que é o mal do século. Assim, alguém é ansioso, gente, é o mal do século. Como está vindo na casa espírita? Talvez aqui também, né? Muita ansiedade. É que a gente quer seguir a máquina do computador, mas ele é uma máquina. Eu não sou máquina. Pode ver que se alguém manda mensagem, já quer logo receber, já quer logo responder. Tem que responder. E o outro não responde, bota uma interrogação. Ele é mais ansioso, mais doido que eu, ainda estou lá do outro lado. Tem que tomar cuidado, né? Gente, a gente vai contar uma história para a gente terminar. Tinha um homem que estava sofrendo muito. Ele não aguentava mais de tanto problema na sua família. E ele ficou sabendo que ali próximo à cidade onde ele vivia tinha um médium, um homem santo, que fazia umas orações. E ele então resolveu procurar esse médium. Chegando lá, ele disse para o médium: olha, seu médium, eu vim aqui porque eu não aguento mais de tanto problema na minha casa. Se o senhor não sabe o que é inferno,
Eu convido o senhor para passar uns dias na minha casa, que o senhor vai ver o que é o inferno. Nossa, meu filho, você criou? O que está acontecendo? Olha, eu confesso ao senhor que eu estou até bebendo. Vou pro bar, bebo para esquecer a minha mulher. Porque a minha mulher, ela toma tudo quanto é remédio. Ela tem tudo quanto é doença. Ela tem tique, tem taque, tem toque, tem de tudo. Meu filho agora está usando maconha. Não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar. Minha filha usa uma minissaia que se eu não queira saber o tamanho da minissaia. Tem filho com um, filho com o outro, não quer saber de cuidar dos filhos, acaba sobrando para mim, para minha mulher. E para piorar, faz 6 dias, 30 minutos que a minha sogra está lá em casa. Ele disse, realmente, seu problema é sério. Mas vamos orar. Aí impôs a mão, ficou. Você realmente, seu caso, mas tem que rezar mais um pouquinho. Rezou. O seu caso aqui, eu estou vendo que é sério. O senhor sabe que Jesus veio aqui na terra, morreu na cruz. Mas a sua missão de amor ainda continua. E ele continua aqui na terra. Mas se eu descobrisse, matariam ele outra vez. E o que eu estou vendo, ele está lá na sua casa, disfarçado de muitos seus familiares. O senhor está doido? Os espíritos do errado na minha casa, Jesus naquele inferno. Por isso está esse inferno na sua casa. Porque quem maltrata Jesus não pode ser feliz. Vai lá para sua casa, vai ter que descobrir. Mas como que eu vou? Não sei. Essa é a sua missão. Chegou em casa, ele chamou toda a família. Disse, olha, eu tive num homem santo. E ele me fez uma revelação bombástica. Ele disse que Jesus está aqui, um de vocês aqui revestido. Pare agora. Quem é Jesus? Aí o menino, o filho, olhou para a mãe. Ih, mãe, o pai bebeu outra vez. Ficaram todo mundo quieto, ninguém falou nada. Ele foi lá no médico de novo. Ó, seu médico, eu vim aqui porque, eu chamei toda a família e ninguém falou nada. Ficou todo mundo quieto. Não, tá lá na sua casa. Tratar Jesus é tratar o seu semelhante como fosse o próprio Cristo. Vai lá, é algum de lá deles que é Jesus. Vai lá que você vai ter que descobrir. Aí ele voltou para casa e agora, meu Deus, quem é Jesus? Como é que eu vou descobrir? Eu vou começar pela minha sogra. Eu já estou preparado para o pior mesmo. Eu já vou começar pela... Chegou no dia seguinte, ele preparou um cafezinho para a sogra. Nunca tinha preparado café para a sogra. Preparou um café para a sogra, bateu na porta, minha sogra. Quem é? Sou eu. Eu trouxe um cafezinho quentinho, fresquinho. Entra. Aí ela olhou para Chico, olhou para ele. Toma primeiro. Vai que tá envenenado. Ele teve que repetir a dose. Chegou no outro dia, ele comprou pão, né? Bateu na porta da sogra de novo. Sou eu. Eu trouxe um cafezinho, trouxe um pãozinho quentinho para a senhora. Acabei de trazer da padaria. Ela já não pediu para ele tomar. Aí ela ficou pensando quando tomava o café. Não é que ele é um bom moço? Não é que ele está diferente? E aí ele pensou, se for a minha mulher, nossa, eu tinha tanta vontade de alguma coisa para minha mulher, eu também não tenho dinheiro para nada, no trabalho não tem nada, como é que eu vou dar alguma coisa para ela? Aí ele pensou, vou colher umas flores do campo e vou levar para ela. Chegou em casa, pô, mulher, eu tenho sido tão ruim para você, tenho sido um cavalo, né? Só de você me aturar, você vale muito. Eu tenho que estar tão preocupado com meus problemas, que a gente não tem conversado, não tem dado atenção devida, não tem dado o carinho que você precisa, que você merece, não tem dito mais vezes que eu te amo, porque eu ando tão mergulhado nos meus próprios problemas, nas minhas dificuldades, que eu esqueço de tratar como você merecia. Mas eu te amo muito, mulher. Pega essas flores que eu trouxe para você. Sou meu marido. Às vezes umas pequenas coisinhas, mulher adora receber flores, gente. Às vezes a gente acha que não precisa, que, sei lá, vai passando batido. O casamento, às vezes, está acontecendo isso. É uma plantinha que tudo, também tanto do marido quanto da esposa, né, gente? É uma plantinha que todo dia a gente está regando. Porque às vezes a gente se casa, acabou o mel com a lua, acha que não tem mais que agradar mais nada. Não é. Casamento, se a gente quer que seja um casamento duradouro, a gente precisa cultivar todos os dias.
dizendo que ama todos os dias. Será que a gente fala que ama um ao outro todos os dias? Porque às vezes a gente acha, tu já sabe que eu te amo, não sabe nada. Eu digo isso pro meu marido. Eu adoro dizer antes de dormir que eu amo meu marido. Porque eu não sei se eu vou acordar. Eu não sei se ele vai acordar. E Chico Xavier diz que um dos maiores fatos que acontecem com nós, os espíritos que vamos com a erraticidade, é a consciência do tempo perdido. Muitos espíritos chegam na erraticidade com a consciência do tempo perdido. Porque eu não amei mais, porque eu não perdoei mais. A gente fica muito preso às pequenas coisas da nossa vida. E uma delas, tudo começa no lar, gente. Madre Teresa de Calcutá, ela era convidada para falar da paz, porque ela era ministra da paz, já foi considerada, Madre Teresa de Calcutá, ela era convidada para aquele lugar, ela não ia, ela não queria ir. Ela dizia que a paz está dentro do lar. Se você quer ter paz, é dentro do lar, porque se a sociedade está doente, vem dentro do lar, da família. Família é tudo. Se a gente quer consertar alguma coisa, comecemos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, amando mais, escutando mais. E foi o que está acontecendo com essa família. E ela disse, onde ela falou também, porque às vezes um vai se perdendo, né? Não é só, às vezes a gente acha que só eu estou com problema e a gente acaba esquecendo que o outro também tem seus problemas, né? Não é porque a gente vive junto, a gente tem que pensar da mesma forma, tem que atuar da mesma forma. Somos diferentes. Todos nós, olha, é uma dificuldade grande viver em casal. Porque somos diferentes, cada um tem uma maneira diferente de pensar, de agir, de fazer. E entender que somos diferentes, está aí a nossa maior dificuldade. Por isso que muitas vezes os relacionamentos hoje estão se perdendo mais. Porque a gente não quer trabalhar as diferenças. O amor é uma construção todos os dias, gente. Então ela também tomava muito medicamento, tinha muitos problemas, e foi o que ela disse, eu estou tomando tantos medicamentos que eu estou esquecendo de tantas coisas, que inclusive estou esquecendo de você. Mas eu prometo que eu vou tentar ser aquela mulher, quando a gente se conheceu, eu era. E aí ele pensou, e se forem meus filhos? Aí ele chamou os filhos, são meus filhos. O pai tem sido tão chato para vocês, né? Tem pegado tanto no pé de vocês, mas é porque eu quero melhor para vocês. Eu sinto tanta falta da gente passear mais junto, né? Da gente jantar junto, da gente rezar junto aqui na nossa casa, porque aqui em casa parece que todo mundo se esqueceu de Deus. E assim, meus irmãos, esse homem foi tocando o seu coração. E tocando o coração de todos. E todos foram sendo transformados. E a situação no lar começou a melhorar. Ele deixou de beber, arrumou um emprego, a esposa deixou de tomar tantos remédios, o filho deixou de usar a droga, a filha começou a cuidar mais dos seus filhos, a sogra e não fala a história, mas eu acho que ela voltou para casa. Até hoje eu tenho minha dúvida. Porque está até no sofá, só fala assim. Então eu acho que a sogra, eu acho que deixou o gêmeo em paz. Gente, estou falando da sogra, que alguém for sogra, eu estou falando mal da sogra. Minha sogra já desencarnou, só tenho a agradecer. Minha sogra, a gente brinca, né? Porque tem essas coisas que sogra. E então começou o sofá da sala, que eram de 3 lugares, sobrou um dinheirinho e eles foram lá e compraram um sofá de 5 lugares. E os 5 ficavam ali sentados no sofá assistindo televisão. E os 5 decidiram, resolveram ir lá procurar um médico. Chegaram lá e disseram, olha, seu médico, nós viemos aqui porque a gente não encontrou quem é Jesus. Aí o médium disse a eles, olha, Jesus está em todos. Jesus está em cada um de vocês. E o lar, e vocês recuperaram a paz, a harmonia e a felicidade no lar, porque vocês trataram uns aos outros como tratasse o próprio Cristo. E nós vamos sair daqui hoje, meus irmãos, e Jesus está lá, disfarçado em um dos nossos familiares, principalmente aquele familiar mais difícil, aquele que nos pede para amar. Não são os bons que precisam do nosso amor. São aqueles parentes mais difíceis, nosso filho, nossa esposa, porque ninguém entra na vida um do outro por acaso. E é no cadinho familiar, como diz Raul Teixeira. Quem puder assistir essa palestra dele também, de Raul Teixeira, sobre a família, o cadinho familiar. É ali aonde há a transformação.
A transformação, como ela falou no passe lá, a reforma íntima, é ali trabalhando as nossas diferenças, a paciência, a tolerância, a indulgência. Quantos pais, nós que somos pais, eu tenho 4 filhos, às vezes a gente engole 3 vezes, 4 vezes, para manter a paz dentro de casa. Os filhos, às vezes, sabem mais do que os pais. Nem sempre os pais sabem mais do que os filhos, porque a gente sabe que, às vezes, o filho é mais velho, o espírito velho, que vem para ensinar os pais. Isso é muito particular de cada família. E a gente vai fazer como está lá, tratar Jesus como está lá no Evangelho. Eu estava com fome, me desse o que comer. Eu estava doente, me desse remédio. Eu estava com sede, me desse água. Eu estava com frio e me desse agasalho. Todas as vezes que fizesse isso em meu nome, é a mim que estarão fazendo. Palavras de Jesus. Me lembro dos agasalhos, do cobertor. Pequenos gestos que Jesus está esperando de nós, é a Ele que nós estamos fazendo. Jesus, muito obrigada pela atenção, pelo olhar carinhoso, pela boa energia dessa casa, as boas vibrações. Meu Deus, essa casa é muita luz, é muito amor. Que a espiritualidade, a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que eu tanto amo, possa tocar o nosso coração, que possamos sair daqui transformados, meus irmãos. Nós comecemos a nossa casa. Ao sair daqui, permanecemos com essa energia, com essas boas energias, e possamos dividir na nossa casa. Eu sei que muitas vezes, ontem ainda o palestrante falou, às vezes a gente tem vontade de dividir tudo que a gente aprende, né, que a gente escutou, mas a pessoa não quer escutar, está no direito dela. Será que é o microfone? É. Ah, é o celular. É. Por isso que a gente... Então, que a gente possa, na nossa casa, mentalmente, nas nossas preces, para aquelas pessoas que não conseguem nos ouvir, que a gente tem dificuldade também de dividir, de compartilhar, de conviver, que a gente possa rezar uns pelos outros. É só assim que Deus, Jesus, a nossa Mãe Santíssima, vai trabalhar a nossa vida hoje e sempre. Muita luz, muita paz. Gratidão aí pela oportunidade, tá? Porque eu passei um pouquinho horário, né, meus irmãos?